Vamos orar? Pedir que você abaixe um pouco a tua fronte. Vamos conversar um pouco com Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pela tua presença, Pai, que se manifesta aqui. Obrigado, Pai, por esse dia que nós podemos, Pai, estar aqui cultuando ao Senhor, buscando a tua presença, buscando a tua face. E queremos, Pai, com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa vida, estar, Pai, rendidos perante o teu altar, o altar do Senhor, para ser tocados e transformados para a tua palavra, Pai. Que essa palavra venha de encontro ao coração de cada um de nós. Que o Senhor seja, Pai, falando aos nossos corações, que sejam as tuas palavras, que seja, Pai, a tua revelação, que seja a tua unção tocando em nossas vidas, a tua unção fazendo diferença nas nossas vidas, Pai, que cada palavra aqui dita saia, Pai, completamente recheada com a tua unção para tocar os corações de cada um que ouvir essas palavras. Que tudo seja para a glória e o louvor do teu nome, Pai. Amém. Amém. Vamos ler aqui Josué 14 a partir do 6. Josué 14, 6. Está escrito assim, Josué 14, 6 até o 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puserdes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvisse que lá estavam os anequins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra então repousou da guerra. História de Calebe. Eu vou fazer aqui um pano de fundo bem rápido, para refrescar um pouco a nossa mente do que o Calebe estava falando aqui. 45 anos antes dessa conversa de Calebe com Josué, Moisés mandou 12 homens espiar a terra de Canaã. E foram os 12 homens lá, olharam a terra toda, e dos 12, 10 deles vieram morrendo de medo, tremendo de medo, porque haviam homens muito fortes, altos, grandes, e eles ficaram com medo da guerra. Mesmo Deus prometendo que aquela terra Deus ia dar para o povo de Israel, os 10 ficaram com medo, menos Calebe e Josué. Eles eram os espias também, e eles fortaleceram o povo para que fossem, mas ainda assim todo o povo teve medo, e não foram. Então Deus, naquele instante, fez uma promessa. Prometeu que de toda aquela geração, só Josué e Calebe que iam entrar na terra prometida.
E dali, então, eles passaram então a andar pelo deserto e foram 40 anos de andança e anda, morre gente, anda, morre gente, anda, morre gente. E toda aquela geração foi trocada. E ficou só Josué e Calebe. Então, eles conseguiram entrar na terra prometida depois desses 40 anos. Josué se tornou o líder do povo. Eles passaram pelo rio Jordão. Eles guerrearam contra Jericó, guerrearam contra Ai e várias outras cidades foram tomando as cidades de Canaã, como Deus havia mandado. Mas chegou um ponto que o pessoal cansou. Depois de mais ou menos 5 anos, o pessoal cansou. Muita guerra, muita luta, e não acabava, e tinha cidade ainda que eles tinham que estar ali fazendo guerra, e tinha mais cidade, e o povo foi então relaxando. O povo foi relaxando. E o povo começou então a não guerrear mais, mas fazer paz com as outras cidades. Começou então a fazer acordos com o povo daquela terra, para não fazer mais guerra. Mas Calebe, ele se posicionou e falou, ó, eu tenho uma promessa aqui, tá vendo esse monte aqui, ó? Deus prometeu para mim. O povo lá é gigante, o povo lá é grande, mas prometeu para mim e eu não vou abrir mão disso. Então ele foi falar com Josué, falou, ó, aquele monte é meu, se vocês não querem mais guerra, se o povo não quer mais guerra, eu quero a minha parte. Eu quero a promessa de Deus na minha vida. E foi então que ele falou com Josué. Josué então abençoou ele. Falou, vai então, pega lá. Lá em Números, vamos abrir ali em Números 14 e 20. Números 14 e 20. Números 14 e 20 até o 24. Foi quando Deus fez essa promessa, tá bom? Depois que o povo, depois que os 12 espias foram, voltaram, 10 ficaram com medo, voltaram morrendo de medo. 2, Josué e Calebe ficaram ali firmes. E depois que todo o povo desistiu de entrar em Canaã, então Deus falou isso aqui, 14 e 20. Números 14 e 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Deus falando, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Porque em Calebe houve um outro espírito, a partir dele e da descendência dele, então essa promessa de Deus foi estabelecida. Era a partir de Calebe e a descendência dele. Grave bem isso. Tá bom? A partir de Calebe e a descendência dele, então aquela terra foi então prometida. Porque em Calebe houve outro espírito, porque ele perseverou, porque ele continuou a buscar o Senhor, mesmo que todo o povo ficou com medo. Sabendo disso, volta lá para Josué, por favor. E vamos agora ler o 15, 13 até o 17. (15, 13 até o 17). Josué 15, 13 até o 17. Josué 15, 13 até o 17. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá,
segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali então expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Armã, Talmai, gerados de Anak. Lembrando que Caleb aqui tinha 85 anos e o rapaz estava genk. E então subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Então disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, então, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Esse lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela, então, desceu do jumento, e então Caleb lhe perguntou: o que você quer? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aqui então nós chegamos aonde nós queremos chegar nessa mensagem. Caleb foi uma introdução. Eu quero conversar com vocês sobre esse homem aqui, Otiniel. Quero falar com vocês sobre Otiniel. Lembra que eu falei que a promessa era para Caleb e para sua descendência. Otiniel, ele era sobrinho de Caleb. Ele era filho do irmão mais novo de Caleb. Só que, provavelmente, o irmão mais novo de Caleb morreu no deserto. Provavelmente, Otiniel, quando Deus fez essa promessa para Caleb há 45 anos atrás, talvez Otiniel nem tinha nascido ainda. Ou se tinha nascido, ele era muito novo. Então, não fez parte daquela geração que Deus prometeu que não iria entrar na terra prometida. Então, ele faz parte também da descendência, da geração de Caleb, junto com a sua filha Axa. Deixa eu contar aqui uma coisa antes. Eu estava lendo com a Mel a Bíblia dela infantil, tá, uma Bíblia nova que a Mick trouxe do Brasil. Tá, toda noite a gente lê uma história. Aí, lá falava sobre Otiniel. E daqui a pouco eu vou te falar que parte que falava sobre ele. E eu falei, não tem esse Otiniel aqui. Tá errado. Né? Não tem. Otiniel, parente de Caleb? Não tem. Ainda eu falei, Mick, tá errado esse daqui. Não tá certo. Ela, será? Eu falei, peraí que eu vou dar uma olhada. E eu fui lá e comecei a ver. Eu falei, não, tem um Otiniel mesmo. Realmente ele é sobrinho de Caleb. Realmente Deus fez algo maravilhoso na vida dele. Então Deus começou a ministrar na minha vida sobre isso. E esse é algo maravilhoso que Deus fez na vida dele. Creio que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida também. Então, abra bem os teus ouvidos, abra bem o teu coração, que Deus vai ministrar algo bem especial, bem específico ao teu coração. Amém? Então, o primeiro ponto, primeiro tópico sobre Otiniel. Otiniel estava disposto a ser usado para cumprir as promessas de Deus. Caleb estava guerreando. 85 anos, ele falou que estava genk, tá, mas 85 anos é 85 anos. Né? Se você perguntar para alguém de 85 anos, você está genk? Tô genk. Talvez não está tão genk assim, mas tô genk. Né? E Caleb estava genk mesmo. Ele venceu três gigantes, porque esse pessoal aqui que ele foi lá enfrentar eram gigantes. Mas uma hora o velho cansa. E o velho cansou. Ainda tinha mais uma cidade para ele tomar ainda. Então ele fez esse desafio. Falou, quem tomar aquela cidade, eu vou dar minha filha como... Devia ser bonita também, né? Mas Otiniel falou, opa, estou aqui, eu vou. Não sei se por causa da filha ou por causa da herança, mas ele falou, estou aqui, eu vou. E ele foi, ele se dispôs. Ele estava disposto, ele respondeu positivamente para alcançar uma promessa de Deus para a geração dele. Porque daí dele passou para os filhos,
para os netos, bisnetos, foi para a geração dele. Então ele se dispôs, ele não se acovardou, ele não se escondeu. Ele falou, estou aqui, eu vou. Estou aqui, eu vou. Demorou para que essa promessa de Deus fosse algo tocável, algo que você podia tocar. Mas chegou. E o Tinel não perdeu a chance de fazer parte dessa promessa de Deus. Ele não perdeu a chance de estar no meio dessa promessa de Deus. Mesmo que isso custasse algo para a vida dele. Mesmo que isso custasse algo que poderia ser até a vida dele. Ele entrou numa guerra. Mas ele foi, e como Deus havia prometido, então ele venceu e conquistou aquela terra. O que eu posso aprender aqui? Que Deus, quando dá uma promessa para mim, dá uma promessa para nós precisamos estar dispostos a alcançar essa promessa. Mas antes disso, eu tenho que identificar qual é a promessa de Deus na minha vida. Você já identificou qual é a promessa de Deus na tua vida? O que Deus tem prometido para você? Talvez faz 1 ano, 2, talvez 10, 20. Para os mais velhinhos já faz 45 anos. Talvez Deus te prometeu algo. Mas Deus não vai mudar essa promessa dele. Talvez você esteja pensando, mas está demorando para se cumprir essa promessa. Fique pronto. Na hora certa, quando Deus te chamar, esteja disponível, disposto para responder positivamente ao chamado dele na sua vida. Mas antes, identifique qual é a promessa de Deus na tua vida. O que Deus tem para você? Isso é uma ação, uma atitude de maturidade espiritual. Um exemplo. Alguém estava comigo no carro, esses tempos atrás, e a Mel fala com a pessoa, e de repente a pessoa chegou para a Mel, até parou de falar comigo, a pessoa começou a falar só com a Mel, só. E a pessoa perguntou para a Mel, falou, Mel, o que você quer ser quando você crescer? Sabe quando dá aquela travada? E parou, pensou. Ela, eu quero ser uma linda flor. Eu falei, que lindo, né? Que joia, né? Ela tem 4 anos. Né? Provavelmente eu pensei, eles tinham acabado de plantar sementinhas aqui, eles estavam esperando crescer aquela plantinha, então veio a pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Crescer, plantinha, sementinha, eu quero ser uma linda flor. E a partir disso então a música preferida dela é Sou uma Florzinha de Jesus. É a música preferida dela. Lindo, ótimo. Agora, se daqui a mais 5 anos, quando ela estiver com 9 para 10, alguém chegar para ela e perguntar, Mel, o que você quer ser quando você crescer? E ela falar, eu quero ser uma linda flor. Eu vou achar um pouco estranho. Com 9, 10, já deveria estar começando a projetar melhor o futuro, a saber o que se espera dela. Mas tudo bem, 8, 9, vamos trabalhar com isso. Passou mais 5 anos, agora está com 15. E alguém chegar e falar, Mel, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser uma linda flor. Tem alguma coisa errada no desenvolvimento da minha filha. Com 15 anos já deveria estar pensando em faculdade, estudando alguma coisa, tendo algum outro gosto, tendo alguma projeção melhor do futuro. Passou mais 5 anos, está com 20. Mel, o que você quer ser quando você crescer? Quero ser uma linda flor. Não está certo. Já tem 20 anos. Passou mais 25 anos. Mel, o que você quer ser quando você crescer? Uma linda flor. Vamos para um psicólogo aí, vamos começar a se preocupar um pouco, né? Está com 30, 40, 45. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Quando você conheceu a Jesus, você tinha um pensamento. Você tinha uma meta. Você tinha alguns alvos com Deus. Passou-se 1 ano, 2, 3. E as promessas de Deus começam a
a se abrir diante de você. Você começa a se achar ministerialmente. Você começa a entender qual é o plano e o sonho de Deus para a sua vida. Então você começa a trabalhar para alcançar aquele plano, aquele sonho de Deus para a sua vida. Se nós não acharmos isso, tem alguma coisa errada. Nós não estamos amadurecendo espiritualmente. Então, dá a pergunta para nós. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Você, pessoal, íntimo. O que Deus tem falado com você? Qual é o plano dele para você? Onde que Deus espera que você esteja? O que Deus espera que você fale, que você faça? Não digo nem só a questão trabalhar na igreja apenas, mas talvez algo lá fora. Talvez uma profissão onde você vai poder ser bênção. Talvez algo relacionado à tua família. O que Deus espera de você? Quando você identificar isso, fique pronto, fique atento. Quando for a hora, não perca a chance. Esteja disposto, disponível para responder positivamente aquilo que Deus quer para você, faça. Enquanto não chega o teu dia, ajude o teu irmão, ajude o teu próximo. Talvez o Bruno venha para mim e fale, olha, Deus falou para mim que eu vou ser cantor, eu vou cantar tal, né? E uau, é uma promessa de Deus para a minha vida. Tô nem aí para você, tô aqui, eu estou esperando a minha promessa. Chega. Você se vira com a tua aí. Não, vamos lá então. É o seu tempo? Você canta bem, não canta? Então vamos lá, vamos fazer uma aula de canto, né? Vamos lá, eu te dou uma força. Eu conheço alguém legal, eu conheço algumas coisas sobre música. Não conheço, mas eu conheço alguém que saiba. Vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos. Vamos ser igreja, vamos andar juntos. Enquanto a minha promessa não chega, eu ajudo o meu irmão a alcançar a promessa dele. Otiniel tinha as promessas pessoais dele. Mas Caleb precisava de ajuda na promessa dele. Ele foi lá e ajudou Caleb. Ele foi abençoado também. Arrumou uma esposa, arrumou terra, arrumou fontes de água. Porque quando você abençoa, você também é abençoado. Quando você ajuda, você recebe ajuda também. Isso é ser igreja. Então, com o Otiniel, eu aprendo que eu preciso estar disposto a responder positivamente quando Deus me chamar para cumprir as promessas dele na minha vida. Ali em Juízes, vamos abrir em Juízes, por favor? Josué, Juízes. 3:7. Passou esse tempo de Josué. Josué morreu. Todo mundo morre um dia. Normalmente quando eu chego nessa parte com a Mel, o Lucas fala, Moisés morreu. Morreu, tadinho. Não, morreu faz um tempinho. Josué também morreu. E não levantou nenhum outro líder. Moisés morreu e levantou Josué. Josué morreu e não levantou ninguém. Deus não levantou ninguém. Lembra que para Josué assumir a posição que era de Moisés, Deus falou, Moisés, está ali Josué, unja Josué, porque ele vai entrar na terra prometida com o povo. Agora, para Josué, Deus não falou nada. E o povo então ficou sem um líder. E então começou a acontecer algumas coisas. E aqui em Juízes 3:7 está escrito assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins, e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã e Rissaitaim. Esse cara aqui, o rei, lá da Mesopotâmia. O rei lá vou chamar ele só de rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel, então, serviram ao rei da Mesopotâmia 8 anos. Então eles clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor, então, lhe suscitou um libertador que os libertou. Quem foi? Otiniel,
filho de Quenaz, que era irmão mais novo de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a pelejar, e o Senhor lhe entregou nas mãos o rei da Mesopotâmia, contra o qual, então, ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. E então Otiniel, filho de Quenaz, depois disso, morreu também. Mas vamos falar antes, enquanto ele estava vivo ainda. E foi nessa parte que eu falei, não, está errado, quando eu li na Bíblia da Amel. Falava sobre juízes, e falava só sobre Otiniel. Falei, quem é esse Otiniel? Fala sobre Sansão, sobre Gideão, sobre Jefté e Débora, Baraque, quem seja, mas Otiniel, não existe um Otiniel que foi juiz. Mas ele só não foi juiz como ele foi o primeiro juiz de Israel. Primeiro juiz. Então, o segundo ponto. Com Otiniel eu aprendo a estar disposto à santidade e então ser guiado pelo Espírito. Perceba que o povo começou a errar, o povo começou a andar nos caminhos errados, o povo se esqueceu de Deus. O povo começou então a adorar falsos deuses. O povo então se esqueceu daquilo tudo que Deus fez na vida deles. E depois de 8 anos de escravidão, de opressão, eles clamaram a Deus e Deus então achou uma pessoa para libertar o povo, Otiniel. Por que Deus escolheu Otiniel? Porque ele não estava praticando as mesmas coisas que o povão estava praticando. Porque Otiniel permaneceu fiel a Deus. Fala aqui que, então, o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele. Hoje nós temos o Espírito Santo. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, então nós ficamos limpos, somos santificados, então nós recebemos o Espírito Santo. Otiniel, ele permaneceu santo. Mesmo quando todo o povo estava errado, mesmo quando todo o povo andava tropeçando, ele permaneceu fiel a Deus. Ele se dispôs a ter uma vida santa, uma vida separada. E aí então eu paro e penso, como hoje, no mundo que nós estamos hoje, como as pessoas não têm respeito e temor com Deus. Você vê na televisão, filme, em podcast, conversando com outras pessoas, eles zombam de Deus sem temor nenhum. Eles não têm temor, eles não têm honra, eles não honram o sagrado, não honram a Deus. Eles duvidam de que Deus é o Criador de tudo. Duvidam. E qual é a nossa posição diante disso? Como nós nos posicionamos diante disso? Quando você ouve alguém falando que Deus não existe, você fala, vai para o inferno mesmo. Eu creio em Deus, eu vou para o céu. Qual é a tua posição? Ou você fala, talvez realmente Deus não exista, mas na dúvida, né, eu vou continuar indo na missa, continuar indo no culto, na dúvida, né, eu vou na missa ali, todo domingo na Maranata e eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Qual é a nossa posição diante daquilo que o mundo faz? Qual é a nossa posição diante do que a palavra de Deus diz? Teve uma pessoa na firma esses dias, essa semana acho que foi. Estava voltando ao almoço, a pessoa falou, a vida não está boa, difícil, dinheiro que falta. Falou, eu fiquei sabendo que vocês lá têm bastante, né? Falei, Deus tem abençoado bastante, gente. Então levanta lá então dízimo, então, e passa aqui, né? Me dá. Falei, não é assim. Não é assim, não é te passa o dízimo. O dízimo é de Deus. E ele quis debater o quanto o dízimo realmente é de Deus, o quanto isso realmente é. Eu falei, Jesus salva, beleza?
Dízimo a gente conversa depois. Mas você vai conversar com uma pessoa que não acredita em Deus, dízimo e oferta é a coisa que eles mais batem na tecla. E quanto cristãos agem de modo errado em relação a isso? Quantos pastores agem de modo errado em relação a isso? Quer seja retendo o que é de Deus, pegando aquilo que o povo de Deus oferta, ou quer retendo o que é de Deus, não ofertando aquilo que Deus deu para nós. Então, qual é a tua posição perante a palavra dele? Em relação à cura. Em relação à cura. O que a palavra de Deus diz e como que nós vivemos isso? Isso é santidade. Em relação ao pecado. Em relação à união. Em relação ao perdão. Em relação a casamento. E eu fechei. Em relação a filhos. Em relação à educação. Como nós respondemos aquilo que Deus está falando? Nós andamos como o povo? Nós andamos como o povo que se esquece de Deus e só busca Deus quando as coisas apertam? Porque quando a coisa aperta, e aí, oh meu Deus, aí todo mundo ora, todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo vai para a missa, para o culto, todo mundo está lá. Aí as coisas melhoram um pouco, a firma aumentou o salário, eu consegui ali um carrinho melhor e tal. Quando apertar de novo, eu vou para a missa de novo. Por agora eu estou bem, assim. Eu estou usando missa para dar esse sentido mesmo. Para dar bem esse sentido mesmo. Não estou errando, que talvez alguém fale, não é culto, né? Acho que o Ed errou a palavra. Não, é bem essa palavra que eu queria usar. Porque se nós não tomarmos cuidado, o nosso culto vira uma missa. Quantos aqui já participaram de uma missa? Participei muito de uma missa. Né? Oi? Foi? Coroinha até. Você também foi? Tá vendo? A gente começa a conhecer. Olha lá, o Vande também, olha lá. Tá vendo? O Vande ficava tocando sininho lá de quando. Eu participei muito também de missa. Olha o sininho lá. Então, quando eu paro e penso numa missa, desde quando eu nasci, eu ia em missa, fui batizado na igreja católica, tudo. Até os meus 14, que foi quando eu vim para o Japão. Então, do meu zero ano até os 14 anos, eu frequentei missa todo domingo. Meus pais eram fiéis à missa. E eu lia a Bíblia em casa porque meus pais mandavam e eu nem cristão era. E hoje eu penso, eu não lembro de nada do que o padre falava. Nada. E olha, eu ouvi muita missa, hein? Eu não lembro de nada. Talvez você lembre, mas eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro foi quando o padre falou alguma coisa sobre pasta de dente. Só. Por que ele falou também, eu não sei. Porque ele falou sobre pasta de dente. A única coisa que me vem na cabeça é isso. E quantos que vêm num culto? Muito tempo já. E não lembro sequer de uma palavra que foi pregada aqui, uma palavra que Deus falou com você, talvez numa vigília, talvez num retiro, talvez pessoalmente. Passou já anos. Você fala, qual foi a mensagem que mais te impactou? Algo sobre pasta de dente. Eu acho que foi. Por isso que eu estou usando a palavra missa. Porque se nós não entendemos, não vivemos essa santidade, não nos separamos para Deus, então a vida cristã se torna isso mesmo. Eu vou e volto e não muda nada na minha vida. Com Otiniel, não aconteceu isso. Com Otiniel, ele permaneceu fiel. E novamente, voltando ao tópico 1, quando Deus chamou, ele esteve disposto e respondeu positivamente ao chamado de Deus na vida dele. Deus chamou, preciso de um juiz. O Otiniel falou, opa, estou aqui. O que é isso? Nunca tinha existido um juiz antes. E ele foi o primeiro, e ele foi um exemplo. Porque você não vê aqui, lógico que provavelmente ele fez algumas coisas erradas, mas a Bíblia não relata nenhum erro dele.
o único juiz que a Bíblia não relata nenhum erro dele. Você vê outros que houveram. Jefté, Sansão, e aí por diante. Né? Gideão e outros mais. Todos eles tiveram falhas, erros, mas de Otiniel não relata nada. Só fala que ele então salvou o povo do rei da Mesopotâmia, esse cara com nome difícil aqui, salvou e depois 40 anos de paz. Paz. Era o padrão que Deus quis. Era o padrão que deveria ser seguido. Otiniel foi um exemplo de juiz para Israel. Tudo porque ele se manteve fiel e tudo porque ele respondeu positivamente a um chamado de Deus para uma promessa. Lembra que eu falei que as promessas na sua vida, a partir de quando você caminha na vida cristã, elas vão amadurecendo, vão crescendo? Você não vai estar sempre só querendo ser uma florzinha bonita, você vai querer também, com o tempo, você vai querer andar e dar passos maiores. Otiniel estava amadurecendo. E chegou uma hora que Deus falou, eu tenho uma promessa na sua vida, você vai ser o juiz de Israel. E ele, eu quero. Quanto tempo vai demorar isso? 40 anos. Beleza. Já passei 40 anos no deserto mesmo? 40 anos aqui vai ser fichinha. E ele então foi fiel a Deus. Então entra daí no terceiro ponto e o último ponto, que é estar disposto para viver o novo de Deus. Viver o novo de Deus. Otiniel, ele estava lá no deserto. Lá no deserto, quando o povo ainda comia o maná. Quando ainda tomava água da rocha. E aquilo era maravilhoso, era coluna de nuvem durante o dia para fazer sombra, coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer, pãozinho na porta de casa, água ali na rocha. Ótimo, Otiniel estava lá. Então o povo entrou em Canaã, acabou o maná. Acabou. A Bíblia fala, entrou, passou o rio Jordão, no outro dia o pessoal foi lá pegar o maná, cadê o maná? Acabou, agora vamos plantar. Algo novo. Acabou a água da rocha, vamos cavar poços. Vamos então começar algo novo. Então Josué assumiu. Foi uma nova liderança, ele foi um general, ele comandou o exército e foi guerra atrás de guerra, e Otiniel então se adaptou a esse novo padrão que Deus tinha estabelecido para o povo dele. E foi fiel. E respondeu positivamente quando Deus chamou. E recebeu as promessas de Deus. Se manteve santo, fiel a Deus. Agora era um novo passo. Algo novo. Acabou a liderança de Josué. Acabou o exército. E agora então era a hora de começar a ter juízes. Era a hora dele assumir a posição de juiz, líder. E ele não fugiu. Ele falou, opa, estou aqui, eu vou. E ele foi. E foi o melhor, o primeiro, o exemplo, o juiz que deveria ser exemplo para todos os outros. Se Sansão seguisse o padrão de Otiniel, ele ia ter feito muito mais coisa. Não só na morte dele, mas em todo o processo da vida dele. Então, me leva a pensar, né? Como é que está o novo de Deus na minha vida? Estou caminhando o caminho que Deus quer que eu caminhe? Ou eu sou um museu ambulante? Que ainda estou lá no deserto pensando, poxa, tempo bom aquele, hein? Maná na porta de casa, aguinha fresquinha que saía da rocha, sem guerras, sem preocupações, só recebendo, só recebendo, só recebendo. Bênção atrás de bênção, não tinha luta, não precisava tomar terra nenhuma. Será que nós ainda estamos nesse ponto? Porque quando nós conhecemos a Jesus e temos a nossa conversão, a vida é mansa, a vida é suave. Nós somos lavados, limpos, temos uma nova vida, somos
crianças espirituais, tomamos o leite espiritual, nós temos que crescer, temos que amadurecer. Precisamos andar os novos passos de Deus, como uma criança mesmo. A criança nasce, nem falar não fala, ela tem que ir aprendendo e tem que ir experimentando coisas novas. Experimenta andar, cai, é algo novo, depois ela vai de novo e começa a andar, porque ela vê as outras pessoas andando, ela também vai querer andar. Não sabe falar, ela escuta, então ela vai começar a querer formar algumas palavras e começa a falar algo novo, porque ela vê nos mais velhos e quer também aquilo. Daqui a pouco está lendo, escrevendo, está namorando, aí é complicado, né? Tá, aí vai, o processo vai, né? Todo um processo, né? Mas ainda, né? Estamos aprendendo a falar, a ler, né? Escrever, né? Mas estamos no processo. Mas como é que está o teu processo? Como uma criança, você não pode querer andar por conta e querer, eu vou aprender a andar mesmo sem ninguém me ensinar. Não, você vai ter que ter um pai, você vai ter que ter um acompanhamento para que você consiga dar os primeiros passos. E você tem que se dispor a dar esses primeiros passos para você falar, para você anunciar, para você pregar, para você testemunhar. Você vai ter que aprender como fazer isso. Mas para tudo isso você tem que se dispor a fazer isso. Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo legal aqui. Quando nós temos o primeiro filho, aprende a falar rapidinho. Porque você incentiva, você quer que ele fale logo. Fala, né? Fala tal coisa, fala tal coisa. Aí quando nasce o segundo filho, já é um pouquinho mais relaxado, porque já tem o aqui. E eu já sei o que esse filho quer, porque eu já tive um filho antes. Então, eu não deixo ele aprender a falar tão fácil. Mas assim, vai ouvindo o mais velho falar e aprende. Quando tem o terceiro filho, aí é mais complicado ainda. Porque aí também, eu estava falando com a Miki hoje no carro isso. Eu falei, para você ver, o Lucas está indo no processo um pouco mais devagar do que a Mel em várias coisas, porque nós não damos atenção só para ele, porque tem a Mel para a gente dar atenção também. Então eu falei para ela, imagina se nós tivéssemos 7, 8 filhos, o último ia estar com 10 anos e ia estar engatinhando ainda, né? Nem andar. Porque nós vamos deixando de incentivar e a criança por si só, então ela não vai se arriscar, não vai querer fazer aquilo, então ela vai se atrasando. Então esteja disposto a andar no novo de Deus. Esteja disposto a crescer, a amadurecer. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá pedir para o Carlão. Porque eu fiquei sabendo que o Carlão tem fé, ele ora e o negócio melhora. Tá, eu vou lá hoje, beleza. Melhorei, que bom. Amanhã estou de novo, uma dor de cabeça. Carlão, você pode dar aqui uma força? Ah, pode, beleza. Aí está 1 ano já, dor de cabeça. Carlão, estou com uma dor de cabeça. Vamos orar, né? Você também tem essa autoridade de Deus para expulsar uma enfermidade. Eu não estou entendendo esse versículo aqui, aí eu vou ligar para o Sérgio para ver se o Sérgio pode me... Sérgio, como é que é esse versículo aqui? O que Deus quis falar aqui? Legal, aprendi, beleza. Dá uma semana de novo, tem outro versículo, não entendi. Sérgio, como é que é aqui? Isso daqui o Sérgio vai e explica de novo, beleza. Aí estou 1 ano já de conversão, Sérgio, não entendi esse versículo ainda. O que quer dizer Espírito Santo? E dá o Sérgio ter que te explicar de novo. Dá 10 anos você ainda está dependendo que o Sérgio te explique o que é o Espírito Santo. Não, passe a buscar revelação de Deus. Buscar direção de Deus. É errado pedir oração para o Carlão? Não é errado. Né? Não é errado. É errado pedir que o Sérgio te ajude com um versículo que você não está entendendo? Não é errado. Não estou falando isso. Nós somos um corpo, somos unidos, estamos aí para um auxiliar um outro, um suportar o outro. Mas é hora também de você suportar alguém. Sabe quando a Bíblia diz assim, suportar-vos em amor? Suportar.
dar suporte, se suportar alguém. Como uma amuleta. Como se, por exemplo, se a gente está jogando bola tal, e o Bruno torce o pé. Naturalmente alguém vai lá e vai ficar ombro a ombro para ajudar ele a caminhar até chegar em algum local para poder consertar o pé. Ou até chegar em casa para pôr um gelo, tal, mas vai estar suportando, dando esse suporte. Você quer ser suportado por alguém? Tá certo. Estamos aqui para isso, para suportar uns aos outros. Mas também você precisa suportar alguém. E para isso você tem que estar forte. Para isso você tem que estar maduro. Tem que ter maturidade. E para isso você tem que estar pronto e disposto a responder positivamente a algo novo de Deus na sua vida. Mesmo que isso gere um pouco de medo, mesmo que isso te leve a ter insegurança, mesmo que isso custe alguma coisa. E o que muitas vezes atrapalha o cristão é isso. É porque para você alcançar o novo de Deus, você precisa abrir mão de alguma coisa. Primeira coisa que você precisa abrir mão, do eu, do meu eu. Pode ver, sempre o eu atrapalha. Eu estou cansado. Eu estou magoado. Eu não acho que é assim. Eu não quero. Eu. Sempre o eu. O eu vai acabar sempre te atrapalhando. Então, por isso que a Bíblia nos ensina a nós crucificarmos o nosso eu. Porque o eu nunca vai querer o novo. O eu vai querer continuar no colo. O eu vai querer continuar usando fraldas. O eu vai querer continuar recebendo comidinha na boca. Porque o eu é preguiçoso. Então nós temos que matar o nosso eu, para que nós possamos dar novos passos, para que possamos então alcançar as promessas de Deus, para que então nós possamos então viver aquilo que Deus tem e quer na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé um pouco, por favor?